Vamos conversar agora com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Tereza Cristina, a quem eu agradeço muito a presença aqui no Visão CNN, e está ao lado do nosso analista de política, Gustavo Uribe. Uribe, eu vou passar a palavra para você, você que agendou essa entrevista, para que você comece, então, a perguntar à ministra sobre a questão dos fertilizantes. Boa tarde para os dois. Obrigado, boa tarde, Carla. Ministra, inicialmente, muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar com a questão de Bielorrússia. Ontem, a Embaixada de Bielorrússia deu a informação de que vai haver uma redução da exportação deles de fertilizantes por conta de uma interrupção num bloqueio na Lituânia. Mas, pelo que eu me lembro, já havia uma sanção à Bielorrússia, não havia, em relação a fertilizantes? Já. Carla, um prazer também falar com você, aqui com o Uribe, que conversou comigo muito nesse carnaval, preocupado aí com os fertilizantes. Não, primeiro, nós temos que ter uma posição de muita cautela, né? O Brasil, realmente, aquela região, a Rússia e a Bielorrússia, são muito importantes como fornecedores de potássio e ureia. A Rússia, potássio e ureia, e a Bielorrússia, potássio. E, então, desde que nós soubemos lá no ano passado que a Bielorrússia sofreria sanções econômicas dos Estados Unidos e da Europa, da União Europeia, nós começamos até já um périplo, né, por alguns países. Eu estive na Rússia conversando lá com todo o empresariado, com a iniciativa privada lá que produz fertilizantes. Eu estive depois no Irã falando sobre ureia, agora há poucos dias atrás. Estou indo para o Canadá agora dia 12, já numa viagem marcada. Por quê? Porque nós já sabíamos que a Bielorrússia teria muito problema, porque a Lituânia fecharia os portos para escoar esse produto tão importante para a agricultura brasileira. Então agora, né, somado aí ao problema com a Rússia, a gente tem maior preocupação, mas nós temos que ter cautela, nós temos outros fornecedores. O Brasil tem, apesar da forte dependência que nós temos de importação dos três produtos, né, o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, mas nós temos um estoque de passagem. Nós estamos conversando aí com a Associação Nacional de Adubos, a ANDA, que tem nos colocado, né, tem um estoque de passagem para nós chegarmos até a próxima safra em outubro. A safra, né, a agricultura, ela no Brasil, ela é muito profissionalizada. Então, a maioria, grande parte, vamos dizer assim, dos agricultores já compraram esse produto, né, os fertilizantes, para essa safra. Já tem gente com produto na propriedade, tem gente que buscar. É uma preocupação, sim, né? Nós temos uma preocupação com os preços, né, porque é uma preocupação global, não é só do Brasil, mas é claro que nós estamos aqui acompanhando. Então, Bielorrússia já existia antes desse problema, agora entre Rússia e Ucrânia. Hoje eu vi uma informação que a Bielorrússia está sofrendo aí uma sanção da União Europeia, em que eles mandavam os produtos para alguns países vizinhos, como a própria Ucrânia, e isso não será mais permitido. Então, isso realmente fecha esse mercado de potássio da Bielorrússia, que já estava fechado, mas agora realmente as sanções estão mais fortes para poder fazer as exportações para os vários países consumidores desse potássio. O percentual de dependência do Brasil em relação à Bielorrússia já era baixo, então? Não, não era baixo, mas nós já estávamos procurando alternativas. É importante o percentual, né, de importação, porque o nosso maior gargalo no Brasil é o potássio, né, que nós importamos mais de 90% do que nós consumimos. Acho que a dependência é 96%, né? Então, esse é o produto que nós temos mais preocupação, por isso é que nós já prevendo isso, né, nós já estávamos aí articulando com outros países produtores de potássio, como o Canadá, que é o maior produtor, que tinha algumas minas que eles tinham colocado em dormência, né, e agora eles estão reativando, porque outros países, inclusive o Brasil, vai precisar cada vez mais desse fornecimento do Canadá. Carla?
Eu gostaria de fazer uma pergunta, já que a senhora falou a respeito de preços, né? E a senhora acabou de expor o problema que está nos atingindo, já que dos nossos 3 maiores fornecedores de fertilizantes, que são a Bielorrússia, a Rússia e o Canadá, 2 estão com problemas, né, relacionados à guerra. Tivemos também uma forte consequência na questão dos preços do petróleo, que aumentou. Eu estou aqui, inclusive, com minha colega Thaís Herédia, que vai falar a respeito disso daqui a pouquinho. Também dou as boas-vindas à Basília Rodrigues, que já está comigo aqui em tela, mas a minha pergunta é a seguinte: temos aí se delineando no horizonte uma tempestade perfeita, alta de preço de petróleo, dificuldades de fornecimento de fertilizantes, a safra talvez tendo algum impacto se essa guerra principalmente continuar durante muito tempo. Que tipo de providências o governo brasileiro está tomando para que não falte alimento dentro do nosso território? Porque nós somos um grande exportador, somos um dos maiores países em termos de agronegócio no mundo, mas nesse momento difícil que talvez nós venhamos a passar, é possível voltar parte da produção para o mercado interno para que não falte aqui dentro no Brasil? E uma outra também, um outro detalhe que eu gostaria que a senhora discorresse é com relação às nossas compras de trigo da Rússia, se haverá algum problema com o fornecimento de trigo e se nós teremos, por exemplo, aumento de preço em algo tão básico como o pãozinho. Bom, você está querendo que eu leia aí o futuro, né? O presente, realmente, nós temos aí preocupação, nós estamos acompanhando de perto. É claro que se essa guerra durar mais tempo, né, as consequências serão maiores, né? A gente espera que o bom senso, que o equilíbrio prevaleça e que essa guerra acabe rapidamente, né? Agora, com certeza o Ministério da Agricultura acompanha todos esses pontos com muita atenção. Os fertilizantes já era um problema que desde que nós chegamos aqui ao Ministério, que nós vínhamos trabalhando ele. Tanto é que nós temos pronto um plano nacional, uma política para fertilizantes, que nós precisamos. Nós temos minas de potássio, minas de fósforo, né? A ureia vem do gás, então aí tem um problema, mas com esse novo marco aí do gás, a gente pode ter um gás mais acessível para fazer a ureia e a amônia. Enfim, nós temos aí um acompanhamento disso tudo, porque a agricultura brasileira ela é muito dependente do uso de fertilizantes. Então, nós precisamos ter cada vez mais produção própria, produzir dentro do país. Para isso, nós temos alguns gargalos que foram identificados nesse plano nacional, será lançado agora, ele está em revisão aí da legislação junto ao Ministério da Economia, da Agricultura, e a Casa Civil até o dia 17 de março, eu acho que estará com isso pronto, que é a data que nós tínhamos convencionado para esse lançamento. Nós temos gargalos da legislação, nós temos gargalos tributários, nós temos principalmente um problema muito sério que são as licenças ambientais, que demoram 5, 10 anos e às vezes os investidores até acabam desistindo de explorar, né, esse potencial que nós temos, principalmente no potássio, que é lá no Amazonas, né, na região de Altazes. Nós temos uma gigantesca mina lá, né, que pode ser explorada, que supriria 25% do que hoje nós importamos, que está aí em torno de 96%, como o Uribe mesmo aqui colocou. Então, isso seria de grande valia para o Brasil ter esses 25% feitos e supridos aqui internamente. Nós temos outras minas aí no Sergipe, tem uma que também agora ela deve entrar em funcionamento, que também depende de licença no Sergipe, tem uma que já está em exploração e que nós estamos até terminando aí o seu potencial, né, de produção. Nós temos aí várias de fósforo, que no Brasil hoje importa muito fósforo, mas esse fósforo vem do Marrocos, né, que é o maior produtor de fosfatados do mundo, mas que usa também nitrogênio, usa aí nitratos e amônia para fazer esses fosfatados. Enfim, é uma coisa muito complexa. O que nós estamos trabalhando? Para ter o menor dano possível, né, e o Brasil caminhar para não autossuficiência, mas enfim, para cada dia ter mais produção interna, que isso nos dá garantia da segurança alimentar e a segurança nacional da produção.
se o pãozinho vai subir, nesse primeiro momento, hoje o trigo disparou. Não é o mais alto dos últimos anos, mas hoje, na Bolsa lá de Chicago, o trigo foi às alturas, a soja já está caindo, o milho também subiu, deu uma pequena queda. Isso vai depender deste momento que nós estamos vivendo. Então, é muito cedo, né, para a gente pregar ou catástrofe, ou dificuldade, ou facilidade. O que nós temos é que ter planos, né, para suprir o mercado brasileiro, para que que o nosso povo seja abastecido, vai ter safra, vai ter agricultura. O que nós também estamos cuidando é diminuir, ver o que a gente consegue minimizar preço, né, que isso não depende só do Brasil. Nós vamos ter inflação de alimentos no mundo. Nós temos aí a Ucrânia, que é uma grande produtora de grãos, de trigo, de cevada, de milho. Ela exporta para a China, exporta para a Europa. Então, nós vamos ter aí um rearranjo. É preocupante, mas nós temos que fazer o quê? As ações imediatas para que a gente tenha aí o mínimo de dano possível, não só no preço dos alimentos, mas também do abastecimento, que esse eu posso dizer a vocês que não teremos problema pelo tamanho da nossa agricultura, por tudo que a gente tem aí, inclusive de tecnologias novas. Eu agora, saindo dessa nossa entrevista, estou recebendo aqui o presidente da nossa Embrapa, né, já com um plano de ação imediato, de médio e de longo prazo, de como a gente utilizar melhor os fertilizantes. Nós temos aí os bioinsumos, as rochas que servem hoje também para adubo. Nós temos uma série aí de caminhos a seguir, uns mais curtos, outros de médio prazo, mas o Brasil, graças a Deus, é um dos poucos países que pode ter certeza que não terá problema de abastecimento. Ministra, eu vou passar a palavra agora para a Thaís Herédia. Tem uma fila, eu preciso fazer a fila andar aqui de muita gente querendo fazer pergunta para a senhora. Thaís Herédia, bem-vinda. Obrigada, Carla. Boa tarde a todos. Ministra, a senhora disse tentar minimizar preços. Queria entender que mecanismo é esse e sobre curto e médio prazo, o próprio plano que a senhora cita de fertilizantes, com quem eu conversei, de várias pessoas que participaram dos grupos de discussão, é um plano de longuíssimo prazo, para entre 20 e 30 anos, já que demanda várias etapas de avanço, a principal delas, o financiamento desse plano, que teria que vir pelo investimento privado. Então, queria entender o balanço. E a licença ambiental, Thaís, também, porque a mina na Amazônia estaria dentro de terra indígena, então a licença ambiental é algo que também demandaria bastante tempo. Sim, mas aí eu estou dizendo em termos práticos, né? Como a ministra fala de minimizar preço no curto prazo e no médio prazo ter solução. Queria entender o equilíbrio dessa equação e o instrumento para ela. Olha, a Embrapa está saindo agora com um plano que chama Plano Certo, que indo aí diretamente para o campo, fazendo a melhor utilização, diminuir a quantidade de fertilizantes, colocando de maneira mais correta, e tem um impacto gigante nas lavouras, as ações que a Embrapa já levantou. Ela já vinha fazendo isso, não é uma coisa que de hoje, mas enfim, agora nós vamos fazer isso caminhar mais rapidamente para que o produtor possa usar um pouco menos de fertilizante, mas manter a sua produtividade. Isso é uma redução de custo. Tem aí os bioinsumos também, que eles estavam aí por acontecer. Nesse momento, nós podemos fazer com que isso caminhe mais rápido, usando aí pó de rocha e outras coisas que também podem ajudar na diminuição do custo de produção. Eu não estou dizendo que nós vamos ter alimento barato, não é isso. Mas a gente tem aí algumas coisas para segurar, vamos dizer, essa explosão, né, que poderia vir de preços aqui no país, segurando dentro do limite que é possível. Nós estamos preocupados com isso, o Ministério trabalha com isso já há algum tempo, pela nossa dependência, e você tem toda a razão. O Plano Nacional de Fertilizantes, ele é um plano de longo prazo, mesmo porque essa mina de Autazes está há já mais de, não sei se 2 ou 3 anos, aguardando aí as licenças, a licença prévia, a licença de instalação, para depois ter a licença de operação e ainda um complicador a mais, que ela está a poucos quilômetros de uma reserva indígena, e que aí você tem todo aí um tempo, né, de negociação com os indígenas para ver como fazer. Mas eu acho que esse problema, nós estamos vendo a gravidade dele hoje, né, do Brasil ter a sua produção própria.
Primeiro, por um problema de segurança, né, nacional. Né? O Brasil se nós temos aqui como esse potencial de exploração de potássio, principalmente de potássio, que é a maior dependência que nós temos, e de fosfato, nós temos várias minas aí que no passado já funcionaram, foram hibernadas, né? Era mais barato comprar lá fora e trazer para o Brasil do que produzir aqui. Mas isso eu acho que com esse novo ordenamento aí que nós estamos vendo e com a fragilidade que isso pode trazer para a agricultura brasileira, eu espero que com esse plano, tudo que nós temos aí de legislação, a gente possa avançar, tanto na área ambiental, né, não precarizando, mas tendo aí uma agilidade maior, né, fazendo as compensações necessárias e vendo a importância que é para o país você ter aí todo esse potencial que pode ser utilizado para você fazer produção de alimentos. Não só para o nosso país, mas também para muitos que dependem aí, mais de 160 países que importam do Brasil. Passo a palavra agora, então, à nossa analista de política, Basília Rodrigues. Bem-vinda também, Basília. Oi, Carla, tudo bem? Muito obrigada. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aí o Visão CNN. Ministra, obrigada pela entrevista. Olha, há pouco, nós aqui da CNN, a gente teve acesso a um telegrama, uma circular telegráfica que foi encaminhada pelo Itamaraty a 5 embaixadas aí dessa região conflagrada. E lá, o governo brasileiro, por meio do Itamaraty, vê um agravamento dos conflitos, da crise, muita preocupação. A senhora, ao longo da entrevista, falou dessa preocupação também do ponto de vista dos preços dos produtos agrícolas. Então, a gente vê uma mobilização e uma mudança de postura do governo brasileiro diante desta crise no leste europeu. A senhora falou também que não tem como fazer um trabalho de futurologia, então pedindo para a senhora olhar para o presente, para o passado, ministra. A senhora acha que o governo, o presidente Jair Bolsonaro, errou em fazer aquela viagem para Moscou uma semana antes desse acirramento dos conflitos? No fim das contas, as promessas feitas, né, desenhadas ali naquela visita, estão pouco a pouco naufragando em função dessa conjuntura que a gente está tendo aí de momento, como a própria questão dos fertilizantes. O Brasil errou em ir nesta viagem? Olha, eu não diria isso. Era uma viagem que estava programada há mais tempo, né? O presidente foi lá, tinham interesses realmente dos fertilizantes, que já era uma preocupação nossa lá atrás, né? E outros assuntos que foram tratados. Eu não fui, acabei não indo a essa viagem, mas eu tinha estado lá em novembro, né? Houve um pedido de como a gente trazer, facilitar, tirar os gargalos para trazer esses fertilizantes para o Brasil, né? Que hoje, com essa nova ordem aí, com os acontecimentos aí da semana passada, isso mudou um pouco de figura, né? Agora, tudo vai depender de como é que, se essa guerra ela vai ser longa, se ela vai ser mais curto prazo. Nós temos aí as sanções financeiras, né? Enfim, tudo que a gente tem visto aí, né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós temos naquela região hoje um problema, porque vai ser uma diminuição grande, né, das nossas importações de potássio e de ureia. Por isso, quando eu fui ao Irã, que é um outro país que também vive há muitos anos sob sanção, mas que tem nos procurado e que nós temos uma oportunidade de talvez trazer também um pouco de nitrogenados. Nós temos aí também vários países no mundo árabe, na região lá, Arábia Saudita, todos os produtores de petróleo, todo mundo que tem gás, faz ureia, então também é uma outra alternativa para trazer ureia desses países. E o potássio, como eu disse, o Canadá, que é o nosso grande produtor, tem algumas minas que estão hibernadas, que eles estão voltando à produção, e nós vamos ter que achar alternativas, não é só o Brasil, a Índia é grande importadora, a China também importa grãos, então, enfim, é uma nova ordem, como eu estou dizendo, ao mundo. E eu acho que o diálogo é o que deve prevalecer nesse momento, né, para que a gente possa ter aí, no Brasil, os fertilizantes tão importantes, né, que
para nós, para a nossa produção, mas também tem a produção de alimentos para o mundo todo. Com a Ucrânia saindo fora dessa produção, eles têm lá, não sei se vocês entendem um pouco de agricultura, mas eles têm 50 dias só de janela para plantar, e que começa agora. Então, se eles não plantarem agora o milho, a cevada, o girassol, eles terão, vamos dizer, uma queda de produção muito forte, né? E que impacta diretamente quem? A Europa e a China, que são os importadores de todos esses grãos da Ucrânia. Então, é um momento difícil, né, para o mundo todo, mas nós temos que ter muita cautela, acompanhar e achar alternativas, cada um para o seu problema. O nosso problema aqui é fertilizantes, nós estamos trabalhando para encontrar alternativas para que a gente tenha aí o suprimento, para que a agricultura possa continuar produzindo, abastecendo o nosso país e o mundo. Nós tivemos aí uma pandemia e agora uma guerra para nos mostrar como o mundo está todo interligado e como são tão dependentes, né, os países uns dos outros no fornecimento de itens fundamentais. Eu vou passar a palavra agora para o Gustavo Uribe para encerrar a entrevista, não porque nós não tenhamos mais perguntas, mas porque infelizmente a ministra Tereza Cristina tem compromisso e a gente não vai poder continuar com ela, Uribe, mas já agradeço a você e agradeço a todos os que participaram aqui por essa entrevista, por ter viabilizado a presença da ministra aqui conosco. E te passo então aí para fazer a última pergunta e encerrar. Muito obrigado, Carla. Duas rápidas perguntas, ministra. Hoje o Brasil tem que quantidade de fertilizantes para garantir o Safrinha e o Plano Safra? Até julho nós já temos uma quantidade necessária de fertilizantes? E a última pergunta, aproveitando que a Basileia Rodrigues foi para a seara política. No Palácio do Planalto defende-se muito o nome da senhora como candidata a vice-presidente do presidente Jair Bolsonaro. A senhora já decidiu, será candidata a vice ou ainda não? Eu vou começar te respondendo aí como é que eu posso ser candidata a vice? Não existe candidatura a vice, existe convite. Isso o presidente Jair Bolsonaro vai fazer na hora que ele entender e a pessoa que ele achar que é. Nunca conversou, eu já cansei de dizer isso aí. É muito bom a gente ter o nome lembrado, mas isso não é uma coisa que... A senhora aceitaria um convite? A conversa hoje é sobre fertilizantes. Então, nós vamos... E qual era a outra pergunta? A pergunta era em relação aos fertilizantes no Brasil. Se hoje o agro já tem o suficiente para Uribe, o Plano Safra. Uribe, a gente tem que ter muita cautela, né? Porque, de repente, vira uma confusão esse negócio dos fertilizantes. A safrinha está plantada. O que tinha que chegar para o produtor, ele já está na fazenda plantando. Nós já estamos aí bem adiantados na safrinha de inverno, que é o plantio principal nosso de milho, um produto importantíssimo para a nossa economia, para as nossas proteínas, para gerar emprego aqui no Brasil, agregar valor. Enfim, isso está plantado, não se fala mais. Além disso, o que eu tenho aí de informações do setor privado é que nós temos um estoque de passagem, né, que isso dá para chegar até outubro, né, quando nós começamos a nossa safra de verão, que é a nossa safra maior. Então, isso já está contratado. O que nós precisamos é mais alguma coisa e essa é a preocupação. Tem coisas embarcadas em navios, tem coisas que não foram embarcadas ainda, né? E que tudo vai depender de como é que essa guerra vai se dar. Se ela amanhã acabar a guerra, a gente vai ver como é que isso vai poder ser essa movimentação da carga. Hoje, por exemplo, não existe nenhum navio no Mar Negro, porque não tem. A contratação do seguro está suspensa por uma cláusula de guerra. Então, não tem navios que possam ir lá embarcar. Então, tudo isso não é só da Rússia, nem só da Bielorrússia. Então, nós temos... E não tem... Também tem uma notícia correndo que o governo brasileiro recebeu uma notícia de que tinham sido suspensos embarques. Não é verdade. Primeiro que o governo brasileiro não compra adubo de ninguém. Quem compra é a iniciativa privada. E eu tive uma conversa agora há pouco com o presidente da ANDA e ele me disse, olha, eu não tenho essa informação. Isso, para mim, é informação truncada e ela não procede. Então, hoje nós temos, sim, um estoque de passagem que dá para a gente começar a fazer a nossa próxima safra. Mas temos que acompanhar esse restante que está chegando, de onde vem, como vem, para que a gente possa ter a segurança total da próxima safra. Parte dela já está aí.
parte chegando e se faltar alguma coisa é o que nós vamos ter que ver. A senhora acha que é possível aumentar quanto na compra do Canadá, por exemplo, de potássio? Não sei, nós estamos indo lá conversar sobre isso. Eu já conversei, já fiz várias videoconferências, o ano passado, em dezembro, esse ano já fiz mais uma, agora nós estamos indo lá. Eles fizeram a promessa de que aumentariam. Agora a gente vai ter que sentar e ver o aumento que vai ser proposto por eles para, enfim, para a gente depois discutir isso com a iniciativa privada aqui no Brasil. Agradeço. Isso só depois do dia 12. Muito obrigado, ministra. Carla? Eu agradeço a você, Gustavo Uribe, e agradeço à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pela atenção, pela entrevista aqui no Visão CNN. Uma ótima tarde.